Se eu falo em princípio da legalidade, eu imagino que você pense logo na lição clássica de que norma tributária deve ser veiculada por lei. E é isso mesmo, você está preocupado em defini-lo. E tá certo, mas e na prática? Na prática, o princípio da legalidade só é relevante quando ele é violado. Então, além de defini-lo, a gente tem que estar preocupado em identificar as suas violações e como é que a gente vai aferir a violação à legalidade. Essa aferição não é uma coisa dada como regra, não é evidente, envolve complexidades, mas a meu ver, um bom exercício para a gente ir afinando esse senso crítico é estudar caso concreto, situações reais. Foi com esse propósito que eu resolvi comentar com vocês a solução de consulta 198 da Receita Federal, publicada muito recentemente, no final de dezembro de 2020. Então, vamos lá. Qual foi a dúvida que ensejou a apresentação da consulta pelo contribuinte? Na Lei 13.982, o artigo 5º estabeleceu um benefício fiscal motivado pela pandemia da Covid-19. O texto dizia o seguinte, deixa eu consultar. A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição ao regime geral, o valor devido, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 8213 de 91, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus. Ou seja, a gente pode primeiro observar que o objetivo de uma norma dessas é proteger o empregador que esteja potencialmente experimentando uma dificuldade na operação da sua atividade por conta do afastamento de um empregado acometido pela Covid. E percebam que o risco dessa interveniência é muito maior envolvendo a Covid do que outras doenças por conta do padrão de disseminação e contaminação. E segundo, como o texto expressamente designa que o valor dedutível será aquele nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 8213, então a gente tem que ir lá nesse dispositivo. E o texto está aqui, é o seguinte. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. E esse parágrafo tem harmonia com o caput do mesmo artigo, do artigo 60, que dispõe sobre o auxílio doença, uma prestação previdenciária que busca resguardar o trabalhador com uma fonte de rendimento na eventualidade do cara ficar incapacitado temporariamente para o trabalho por conta de doença. O caput, a lei diz que o auxílio doença do segurado empregado só será pago a partir do 16º dia de afastamento. Por isso que o parágrafo 3º garante ao empregado, ao trabalhador, a obrigação do empregador de fazer aquele pagamento referente aos 15 dias durante os quais o auxílio doença ainda não é exigível. Essa combinação de normas é como se fosse uma divisão de tarefas entre Estado e empregador com relação à mantença do trabalhador afastado. E aí, diante dessas normas, o contribuinte ficou com dúvida de se ele podia usufruir desse benefício fiscal deduzindo o valor pago à empregada que havia apresentado um atestado de Covid, gerando um afastamento de 14 dias, ou seja, mesmo que esse período de afastamento não tenha sido ensejador do auxílio-doença. E aí a Receita Federal deu uma resposta que, no meu entender, foi equivocada porque é violadora da legalidade. O entendimento foi de que, como a norma instituidora da dedução se referia expressamente ao parágrafo 3º do artigo 60, que trata dos 15 primeiros dias de afastamento em que ainda não seria exigível o auxílio-doença, tampouco seria permitida a dedução durante aquele mesmo período em que é inexigível o auxílio. Tem um trecho interessante do documento que fala o seguinte: casos de afastamento com prazo inferior a 16 dias não geram benefício e não são normatizados pela lei porque não demandam ação por parte da Previdência Social e claramente devem ser suportados pelo empregador. Foi isso que a Receita entendeu. Em outras palavras, a Receita aplicou a mesma lógica de repartição de ônus entre Estado e empregador praticado no âmbito do auxílio-doença por conta da sistemática do artigo 60 para a esfera da dedutibilidade motivada pela Covid-19. Por detrás, a gente pode até elucubrar que houve o endosso de uma ideia de que uma regra de dedução que reduz a contribuição previdenciária paga acaba jogando o ônus gerado pelo afastamento de um cara com Covid para a Previdência, assim como um auxílio-doença faria com relação a alguém com alguma outra doença. Ambos seriam fatores que onerariam a Previdência. A dedução, porque a Previdência ganha menos, e
o auxílio porque a Previdência paga. Só que o texto veículo desse benefício, dessa dedução, artigo 5º, não diz isso. Ele não permite a extração dessa norma. O que a lei diz é que a empresa poderá deduzir da contribuição previdenciária o valor pago ao empregado nos termos do parágrafo 3º do artigo 60. E voltando lá naquela redação, o que ela diz é que durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento do trabalhador das suas atividades, por motivo de doença, a empresa lhe pagará o seu salário integral, ou seja, nem fala de auxílio-doença. A premissa possível que sustentaria esse entendimento da Receita Federal seria a ideia de que a regra da dedução seria, de certa forma, equiparável ao auxílio-doença, atraindo a sua sistemática. Mas aí é que está o ponto. A remissão normativa não foi ao artigo 60 como um todo, que dispõe sobre o auxílio-doença, não foi ao caput do artigo 60, foi especificamente ao parágrafo 3º, que, sobretudo, exprime a obrigação do empregador de pagar ao empregado o salário integral durante os primeiros 15 dias de afastamento por conta de doença. Motivo pelo qual a interpretação possível da remissão legal do artigo 5º para o parágrafo 3º é que ela tenha sido discriminativa e não condicionante. Enquanto discriminativa, eu quero dizer que essa remissão legal tem o condão de discriminar que valor dedutível é esse, que no caso é o valor do salário integral. Ela não equiparou a dedução ao auxílio-doença e, por isso, tampouco condicionou a fruição desse benefício fiscal à exigibilidade do auxílio-doença. Se essa equiparação não foi feita expressamente, ela não pode ser feita de maneira implícita. O risco de sofrer essas interveniências por conta de Covid é muito mais elevado para as empresas do que por conta de outras doenças que também causam impedimentos para o trabalho. Não por acaso, esse negócio é chamado de pandemia. E nem venha me dizer que benefício fiscal se interpreta de maneira restrita, porque não é bem assim, se interpreta de maneira estrita. Então, as eventuais autuações que venham a desconstituir deduções motivadas por afastamentos iguais ou menores a 15 dias estarão fatalmente violando a legalidade, porque essa limitação não está na lei. Mas então você me diz aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se você concorda comigo ou se você discorda e acha que existe sim alguma equiparação.